Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa com conteúdo pelo Jornal de Apoio. É um prazer estar mais uma noite aqui com vocês. E essa entrevista está sendo promovida em parceria do Jornal de Apoio com o canal Teologiano. Se você não é inscrito em nenhum desses dois canais, por favor, já se inscreva aí. Aproveite e já comente para me informando se você está me ouvindo, se o áudio está chegando melhor. Tivemos um pouquinho de problema com o áudio na semana passada, mas estamos tentando acertar e fazer da melhor forma possível. Então comente aí se você está me ouvindo. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo nas redes sociais. O conteúdo pode ser uma bênção para alguém que te acompanha, para uma igreja, para algum cristão, né? E hoje nós vamos tratar sobre o tema de revitalização de igreja e a relação que ela tem com a atualidade, qual que é a sua relevância. Se você tiver alguma pergunta para o pastor Mário, por favor, comente aí que nós vamos ler a sua pergunta no ar e a gente vai transmitir a pergunta para ele e ele vai ter essa oportunidade de responder também. Muito bem, eu acho que está o áudio funcionando, creio que vocês estão me ouvindo bem, espero que não tenha nenhum problema. Qualquer coisa, comentem aí para a gente ir tendo um feedback de vocês. Hoje eu vou ter a honra de entrevistar o pastor Mário Botão. Ele é formado pelo Seminário Batista Esperança, em São Paulo, né, em teologia, e ele é bacharel em teologia, e ele possui também um bacharel em pedagogia. O pastor Mário, atualmente, ele está fundando uma igreja na cidade de Arapoti, Paraná, mas a área na qual ele iniciou é na área de revitalização de igrejas. O pastor Mário é um referencial nessa área, e ele vai trazer um pouquinho dessas informações para nós hoje. Então, vou convidar o pastor Mário para se juntar a nós aqui na entrevista. Deixa eu só ativar o seu microfone, pastor. Espera lá. Muito boa noite, seja bem-vindo, pastor Mário. Pode se apresentar melhor para todo mundo e falar um pouquinho da sua vida e seu ministério, pastor. Boa noite, quero saudar a todos com a paz de Cristo. Eu tenho um grande carinho pelo Tiago, pastor Tiago, pela Gisele, pela Agnes. Então, meu nome é Mário, eu sou de 78, filho do seu Mário Campos, dona Débora Botão, irmão do Lucas e da Júnia, esposo da Juliana, minha melhor amiga. Sou natural de Marília, interior de São Paulo, só que eu cresci em Sorocaba. Eu conheci o Evangelho através da Igreja Batista Calvário, em Sorocaba. Deus usou um missionário americano, pastor Sean Alexander. Ele apresentou o Evangelho. Eu recebi a Cristo como meu Salvador aos 22 anos de idade. Isso em novembro do ano 2000. Eu me ingressei no Seminário Batista Regular do Sul em 2002, só que me formei em 2007 no Seminário Batista Esperança, no ano em que me casei. Em 2008, eu dei início ao trabalho missionário. Em 2011, eu me ingressei na missão MBBF, e desde então estou envolvido com missões. Atualmente estou em Arapoti, uma cidade paranaense, e nós estamos aqui há 5 meses no trabalho de plantação de igrejas. Certo. E o senhor falou que veio de Sorocaba. Como que era lá a experiência que o senhor teve logo após a conversão nessa igreja que o senhor serviu? Olha, eu tive pastores que eram discipuladores e evangelistas. Então eu tive o privilégio de, nas visitas que nós fazíamos, eu tive o privilégio de acompanhá-los. Então eu fui treinado de perto. Além do mais, a mocidade da Igreja Batista Calvário era uma mocidade que tinha bastante eventos missionários. Então, eu na minha juventude, eu participei de 3 viagens missionárias. Isso contribuiu muito com aquilo que eu entendo de missões. Andando com eles e, ao mesmo tempo, fazendo missões. Então, o meu primeiro contato foi muito intenso com a igreja. Da sua conversão até o chamado, quanto tempo, mais ou menos? Acho que o senhor mencionou, mas eu não fiz as contas 4 aqui. meses. 4 meses da conversão 4 até meses. O chamado. Uau! Exatamente. Deus trouxe convicção. Foi uma conferência evangelística. A Igreja Batista Calvário estava promovendo uma conferência, inclusive o pastor estava pregando sobre o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 38, que Jesus, ele falou assim aos seus discípulos: rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara.
E naquele dia, era no mês de novembro, no mês de abril, perdoe-me, naquele dia eu me coloquei à disposição. E ainda eu não sabia o que Deus queria fazer de mim, mas a palavra-chave foi disposição. Uhum. E aí, dali, o senhor, quanto tempo até começar o seminário? Então, do chamado o seminário Batista Regular do Sul, ele orienta que quando o aluno vai se ingressar, ele precisa ter 1 ano de membresia. Então, eu tive que aguardar esse ano até que eu pudesse me matricular no seminário. Então, mas logo em seguida, o meu primeiro movimento, após o chamado, foi aguardar, crescer na igreja local, servindo. A palavra-chave para um ministério de convicção é o serviço cristão, né? O obreiro precisa se dispor. Aquilo que Jonas não teve. Deus falou para ele se dispor, e a disposição dele foi para fugir. E quando Deus o trouxe de volta, ele se dispôs e foi para Nínive. Então, acredito que a palavra-chave seria a disposição. Então, depois de 1 ano, eu fui para o seminário. E lá eu fiquei estudando, me preparando até 2007. Certo. O senhor começou no Seminário Batista Regular do Sul e mudou e concluiu aí em São Paulo no Seminário Batista Esperança, Exatamente. é isso? Exatamente. 2 anos estudei no Seminário Batista Regular do Sul, transferi meus estudos para São Paulo e terminei em 2007 no Seminário Batista Esperança. Exatamente. Certo. E quando o senhor terminou, pastor, como que foi? O que o senhor fez em seguida? Para onde o senhor foi? Qual foi o planejamento? Então, na ocasião que eu estava no Seminário Batista Regular do Sul, eu era membro da Igreja Batista Calvário. Quando eu transferi os meus estudos para São Paulo, a minha membresia foi para a Igreja Batista Betel. A Igreja Batista Betel, do qual eu sou membro hoje e do qual eu sou enviado, né? Eu sou enviado ao campo missionário pela Igreja Batista Betel. Então, quando eu cheguei na Igreja Batista Betel, eu tive o privilégio de trabalhar com outro missionário americano, que foi o pastor Nathan Frey, que é um grande plantador de igreja, admiro bastante ele também. E na ocasião que eu me formei, eu tinha uma forte convicção de que Deus queria que eu fosse um evangelista. Vou pedir só para o senhor esperar um pouquinho, se o senhor estiver me ouvindo, para a gente retomar essa resposta. Pelo menos eu não estou tendo essa... Aí, voltou. O senhor foi enviado pela Igreja Batista Betel, o senhor estava dizendo. Betel, campo missionário, exatamente. Quando eu me formei, eu tive a companhia do pastor Nathan Frey, que era o pastor da igreja na época, era o missionário. E ele contribuiu muito com relação ao meu chamado, né? Porque ele é um grande pregador, um grande plantador de igrejas. E, na época, eu tinha convicção que eu seria um evangelista. Inclusive, essa foi a minha maior ponto de partida. Eu vou ser um evangelista. O senhor tinha convicção disso, que ia ser um evangelista. Exatamente. E quando nós recebemos o primeiro convite, que foi na cidade de Diamantina, Minas Gerais, inclusive o pastor missionário Carlos está lá, e brevemente vamos visitar aqueles irmãos, temos saudade deles. Quando nós fomos para lá, isso em 2008, eu não tinha ideia ainda do trabalho de revitalização. Eu fui como um evangelista. Nós temos também uma ênfase muito forte com o ministério com crianças. Então, a ideia era ajudar a igreja lá em Diamantina, era uma congregação. E lá nós permanecemos quase 2 anos. Nós só interrompemos porque a minha esposa foi acometida por uma enfermidade e eu precisei me retirar do campo missionário até que Deus tratasse com a saúde dela. Isso aconteceu 6 meses depois. Mas nós fomos lá no intuito de ajudar a igreja como um evangelista. E foi ali que o senhor descobriu, então, que o senhor poderia trabalhar na revitalização de igrejas? Não. Não ainda? Não ainda. Não foi. Não foi. Como que foi essa mudança? Exatamente. Naqueles 6 meses que eu deixei o campo missionário e a Juliana começou a fazer um tratamento de saúde, ali que Deus começou a trazer no meu coração a importância de trabalhar com algumas igrejas que estão precisando de ajuda. Né? Então, não sei se você se lembra quando eu disse no comecinho sobre a palavra-chave é servir, é a disposição para servir. E nós recebemos um convite para ajudar uma igreja aqui no interior do Paraná, a Igreja Batista Regular de Jaguariaíva, que estavam precisando de ajuda. Quando nós viemos para cá, que começou a configurar-se um ministério de revitalização. Vamos ajudar a igreja
passar por uma fase difícil e vamos devolvê-los ao serviço cristão e aquilo que Deus espera de qualquer igreja saudável e sadia. Então, foi em Jaguariaíva que o trabalho de revitalização tomou uma forma. E como foi esse planejamento, essa forma? Como que o senhor foi montando isso? Então, quando nós chegamos em Jaguariaíva, havia alguns desafios que nós nos colocamos à disposição para fazer. E uma das questões mais relevantes foi tratar do coração da igreja, né? Alguns irmãos estavam machucados e nós gastamos um tempo lidando com o coração deles. E uma vez que eles foram lidando e superando os desafios que ficaram para trás, eles voltaram a servir a Deus. E eles fazem muito bem isso, eles são muito dedicados. E o trabalho de revitalização nada mais é do que devolver à igreja o seu propósito. Quando nós estamos adoecidos, nós estamos feridos, nós deixamos de produzir. Nem sempre uma revitalização tem a ver com mágoas, com dificuldades de relacionamento, tem outros fatores. Mas no caso da igreja em Jaguariaíva, que é uma igreja querida, eles precisavam superar algumas questões de relacionamento. E quando isso aconteceu, eles me apoiaram de uma forma fenomenal e a igreja desenvolveu muito bem. Então, o primeiro ano foi tratar do coração. E o que o senhor fala, pastor, como é essa chegada na igreja e você pegar uma igreja quebrada? Porque na revitalização é justamente isso. Você vai chegar, a igreja está sem pastor, provavelmente vai ter mágoas ali na igreja, vai ter alguma coisa que vai tratar. Como que foi para o senhor chegar em Jaguariaíva, especificamente, e observar a situação da igreja naquele momento? Veja, quando nós soubemos da possibilidade do trabalho em Jaguariaíva, nós fomos fazer uma conferência de família. E durante a conferência, durante o tempo formal e informal, os próprios irmãos compartilhavam conosco das necessidades do coração deles. E foi um trabalho de pastoreio no começo, né? Algo muito importante para um trabalho de revitalização é a igreja querer ser pastoreada, né? É a igreja ter essa disposição de disciplidade. E eles tinham isso. E eu não conseguiria fazer um trabalho se não tivesse um coração para ser discipulado. E, de fato, eles tinham isso. Isso ajudou muito no processo de revitalização, né? E quais são esses desafios, pastor? Os primeiros desafios que aparecem dentro da revitalização, né? Logo de cara, o senhor chegou na igreja, começa a fazer o processo de pastoreio, e quais são os primeiros desafios que o senhor pôde perceber que aparece, que meio que é uma regra dentro da revitalização? Então, eu diria que são 4 pilares principais dos desafios. O primeiro é a área de relacionamento. Lidar com pessoas é lidar com desafios interpessoais. E nem sempre é fácil lidar com pessoas. Então, eu tive que aprender a lidar com pessoas. Na verdade, lá em Diamantina, quando nós começamos aquele trabalho, lá foi uma escola para mim. E que deixou saudades, porque eu errei bastante em Diamantina no trato com pessoas, né? Eu não tenho uma fórmula para lidar com pessoas. Cada pessoa traz consigo seus próprios desafios. Então, o fato de eu ter errado bastante em Diamantina, no lidar com pessoas, não quer dizer que eu errei sempre. Quer dizer que eu errei no trato com algumas pessoas. Quando nós fomos para Jaguariaíva, foi bem interessante que eu não queria cometer os mesmos erros que eu cometi em Diamantina. Então, eu precisei aprender a lidar com cada pessoa individualmente. Então, essa é a primeira área, saber lidar com pessoas. A segunda questão importante tem a ver com mágoas e ofensas, como eu já me referi, né? Quando você está machucado, não é simplesmente perdoar. Eu quero perdoar, eu sei que perdoar é bíblico, mas existem vários fatores que devem ser levados em consideração para que o coração seja restaurado, e às vezes isso leva tempo.
Então é necessário tratar do coração. A terceira área, que eu acho que é importante, tem a ver com pecados inconfessos. Eu não vou citar nome, obviamente, mas foi inevitável que algumas pessoas precisassem entrar em processo restaurativo pela igreja. Então, às vezes, 1, 2, 3, 4 irmãos vão precisar entrar num processo disciplinar restaurativo. Porque enquanto a igreja não tratar de pecados inconfessos, a igreja não vai crescer. Então, tem problemas de relacionamento, depois tem a área de mágoas e ofensas, tem a área de pecados inconfessos, que vai ter que ser necessário confrontar, e a igreja vai precisar tratar dessas áreas com aconselhamento, no processo disciplinar restaurativo mesmo, né? O pastor tem que ir, tem que fazer o aconselhamento. E uma quarta área muito importante, quando a igreja está com problemas de relacionamento, com o coração pesado com ofensas, pecados inconfessos, é óbvio que ela vai deixar de servir. Então, ela vai deixar de fazer aquilo pelo qual ela existe, que é levar o evangelho aos perdidos, que é discipular pessoas. Não vai conseguir servir com qualidade. É impossível. Então, na medida que isso foi restaurando, é bem interessante que Deus começou a oportunizar cada um deles servir na igreja local e através da igreja local. Então, é importante resgatar o serviço cristão. Vamos fazer evangelismo na rua, vamos fazer escola bíblica de férias, vamos entrar nas escolas públicas e vamos tentar ganhar o máximo de pessoas possíveis para o Senhor. Então, essas são as 4 áreas principais, né? Lidar com relacionamento, com o coração, caso haja mágoas e ofensas, que é inevitável. Quando uma igreja passa por muitas dificuldades, é inevitável que pessoas se machuquem. Na verdade, não é possível haver plena harmonia por causa do pecado do nosso coração, né? Quando nós nos relacionamos, nós nos ferimos mutuamente. E, às vezes, essas áreas precisam ser tratadas. A questão de pecados inconfessos, ou seja, decisão deliberada de pecado, precisa ser tratado. E depois resgatar o serviço cristão, né? Porque quando a igreja não trata essas questões, ela deixa de ser aquilo que Jesus falou, né? Ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Ela precisa ter, ela precisa estar bem com Deus e com o seu testemunho para que ela possa ser uma referência. E graças a Deus, né? O coração da igreja, a postura deles de se submeter e apoiar facilita muito o trabalho do missionário. E quando, por exemplo, o senhor cumpriu esses 4 pilares, fez tudo isso, a igreja começou, entendeu o propósito. Como funciona o treinamento da igreja? Para a igreja começar, porque na questão da revitalização, o senhor vai ter que ensinar a igreja a caminhar novamente, olhando para o alvo. Como funciona esse processo? É importante mencionar que todas as pessoas que fazem parte da igreja, muitos dos irmãos, são membros fundadores. São pessoas que já têm uma experiência com Deus e já têm uma caminhada com o Senhor. Na verdade, eu não vou ensinar nada de novo. Eu não tenho ensinado nada de novo. Na verdade, o que tem acontecido, quando você vai tratando essas áreas, pelo que eu tenho presenciado, Deus devolve a alegria no coração deles. Aquilo que Davi falou no Salmo 51. Né? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Quando você vai tratando dessas áreas, as diferenças ou a distância de conflitos pessoais desaparece. Eu estou em paz com os meus irmãos. Eu consegui perdoar. Eu não sofro mais com as ofensas. Os meus pecados eu confessei, Deus restaurou o meu coração. Eu estou servindo. Logo, Deus devolve a alegria no coração deles. E quando você vai fazer um treinamento, é mais no sentido de reciclagem, né? Vamos fazer aqui um trabalho de evangelismo, vamos fazer um evangelismo explosivo, vamos fazer um treinamento e vamos para a rua fazer uma estratégia para alcançar alguns bairros. Vamos fazer uma escola bíblica de férias. Vamos trazer os homens para fazer regência. Vamos trazer os homens para fazer homilética. Vamos passar o estatuto da igreja e vamos organizar a igreja juridicamente. Como eles estão com o coração restaurado, o que você vai oportunizar
a eles é o que qualquer igreja deveria fazer na sua caminhada natural, né? Uhum. O serviço cristão ele vai desenvolver naturalmente. É isso que nós vimos lá na igreja. Quando o coração foi restaurado nessas 4 áreas, a igreja desenvolveu muito bem. Mais cedo na conversa que nós tivemos, o senhor falou um exemplo sobre Jesus Cristo, né? Que o senhor faz exatamente como Jesus Cristo, as 3 formas. O senhor pode trazer para a gente de novo? Quando eu leio os evangelhos, eu percebo que Jesus tem um modelo bem interessante, né? No primeiro ano do seu ministério, a proposta dele foi a seguinte: vem comigo e vê. Uhum. Veja como eu faço. E você percebe Jesus à frente, executando, e os discípulos acompanhando. Então, vem ver. Então, quando o missionário vai fazer um trabalho de revitalização, ele tem que assumir a responsabilidade, é ele que vai fazer. Uhum. Ele não pode se esquivar, né? Quem tem que pregar? É o pastor. Quem é que tem que aconselhar? É o pastor. Quem é que tem que evangelizar? É o pastor. Uhum. Quem é que tem que confrontar pecados? É o pastor. Quem que tem que presidir? É o pastor. É o pastor. E nesse sentido, os irmãos vão ver ele produzindo. O pastor precisa fazer. Ele não pode esperar que alguém faça por ele. Se a igreja não caminhar, a culpa é dele, né? Ele é responsável. E Jesus fazia isso. Ele assumia a responsabilidade. Vem e veja eu fazendo. No segundo ano do ministério de Cristo, você percebe ele treinando os discípulos e ele fazendo o seguinte: tem um segundo modelo bem interessante. Vem e agora faça comigo. E você percebia que agora Jesus, embora ainda fizesse muito, mas ele oportunizou aos discípulos que também fizessem. Você vê ele comissionando eles para evangelizar, você vê ele autorizando eles a curar pessoas, a expelir demônios, coisas que Jesus fazia no segundo ano, você vê ele autorizando e comissionando os discípulos para fazer o que ele fazia, eles estavam fazendo mesmo. E quando você percebe no terceiro ano, que é chamado na teologia o ano da paixão, você percebe Jesus trabalhando da seguinte maneira: agora vai e faça a você o que eu fiz por você. Ou seja, tudo que eu te mostrei e te ensinei, você vai reproduzir, né? E eu acho isso interessante, que quando eu fui para o seminário, no meu primeiro ano, o meu pastor, na verdade, foi uma equipe de pastores, né? Que me acompanhou. E isso é uma bênção, você ter homens consagrados te influenciando. Eu lembro que o pastor Eduardo, que hoje é diretor do seminário Batista Regular do Sul, ele me chamou no canto e ele falou assim: olha, eu quero te dar um conselho. Ele falou: eu quero que você faça pelos outros o que nós fizemos por você. E eles fizeram muito por mim. É impagável o que eles fizeram por mim. Vá e agora você faça o que nós fizemos por você. Foi o que Jesus fez no terceiro modelo dele, né? Então, no primeiro ano, vem ver. No segundo, vem e faça comigo. E no terceiro, vá e faça agora o que eu te ensinei. Interessante que eu tenha adotado esse modelo e num segundo momento da igreja, eu vou chamar eles para fazer junto comigo. Então, tem um aconselhamento, vem junto comigo. Vamos fazer evangelismo de rua? Vem comigo. Vamos fazer uma visita retribuindo aquela pessoa que fez aquela visita num culto de quarta-feira ou num culto de domingo à noite? Vamos lá comigo. Eu preciso ir no hospital, eu preciso ir na cadeia, eu preciso visitar um irmão acamado. Vem fazer comigo. E no final, você já vai liberando eles para que eles mesmos façam, né? Olha, precisa de um discipulado para ser feito. Seria bom você fazer agora, né? Olha, tem aquela visita para ser feita. Não que eu estou me esquivando, jamais. Eu sou muito ávido para fazer. Na verdade, eu tenho que me segurar para não fazer. Então, agora mais, vá lá e faça você agora. E isso é interessante, porque é isso que dá alegria no coração do cristão. É o serviço cristão. Ele precisa servir. Nós precisamos servir. O senhor tem, então, no grupo da igreja, o senhor tenta transformar a igreja em discípulos, discipuladores, né? Que eles vão, Sim, é necessário. ao longo do tempo, eles vão aprendendo a caminhada. Sim.
como que o senhor consegue colocar tudo isso no projeto para apresentar para uma igreja, por exemplo? Que esse vai ser... O senhor chega na igreja e fala assim, olha, eu vou seguir essa etapa, ou as coisas vão acontecendo e a igreja não sabe o que vai acontecer? Então, quando nós nos apresentamos à igreja, a igreja tem mais ou menos uma ideia da forma como nós vamos trabalhar. Mas eu levo um projeto a curto, a médio e a longo prazo. E no projeto é descrito esses passos que eu vou tomar, né? Foi pensado antecipadamente. E na medida que as coisas vão caminhando, a gente vai executando esses passos, né? E tem dado certo, tem dado certo, né? O que é mais triste para mim é saber que em muitas igrejas, 30% faz o trabalho de 70%. E o próprio Jesus Cristo, ele falou o seguinte, que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Para mim não faz o menor sentido Deus salvar você do mundo, Deus tirar você das trevas e você não ter nenhuma contribuição, nem com a sua igreja local e nem com os perdidos. Não faz o menor sentido. Então, para que Deus salvou você? Se você não é o sal da terra e a luz do mundo. Então, é importante que o crente, ele sirva na sua igreja local, desenvolvendo os seus dons, e também leve a palavra de Deus aos perdidos. Isso é importante. O sonho, acho que de qualquer pastor e missionário, é ter 100% da igreja comprometida, engajado. Acho que esse é o sonho de qualquer pastor. Eu acho que qualquer pastor anseia isso, ver todos os membros envolvidos. Lógico, cada um com seus dons, em suas áreas, mas ávidos, né, para poder servir. E é o que a gente vai fazer. Agora, a gente já consegue fazer isso com todo mundo? É óbvio que não. Mas todos tiveram as mesmas oportunidades. Todos tiveram para servir. Inclusive, quando nós estávamos em Boas Novas, um dos desejos do meu coração fosse que todos os homens da igreja, por exemplo, servisse cada ano como membro da diretoria. Por exemplo, nós temos lá o tesoureiro, nós temos lá o vice-presidente, nós temos lá o secretário, o vice-secretário. O meu desejo era que todos os homens, por ano, um deles servisse em uma dessas áreas, porque nós teríamos ali um grupo de homens que teriam condições plenas de servir em qualquer momento que a igreja precisasse. A igreja não teria carência. Quando nós oferecíamos oportunidades para fazer evangelismo, o convite era estendido a toda a igreja. Inclusive, lá em Boas Novas, que também é um grupo de irmãos queridos e dedicados, quando nós fazíamos evangelismo, muitas das vezes eu propositalmente, eu fazia domingo depois do culto. E eu pegava todo mundo e todos nós íamos para a rua. Nós fizemos isso umas 4, 5 vezes. E era tão emocionante você sair com aquele grupo de irmãos, irmãs, jovens, crianças, todo mundo junto, e passando pelas ruas e fazendo contato com pessoas, pelo menos tentando fazer contato com pessoas. E nós fazíamos isso, e eles voltavam, como os discípulos voltaram de Cristo, jubilando, e eles voltavam regozijantes, falando, nossa, que fantástico, como é bom. E não vejo a hora de um próximo evento evangelístico que nós irmos juntos, né? Então, acho que o desejo de qualquer pastor é ver a igreja toda servindo, né? Disposta. Certo. Com base na experiência, pastor, que o senhor teve aí nas igrejas que o senhor passou, quanto tempo leva, mais ou menos, em média, para poder fazer a revitalização completa da igreja, do começo ao fim? Eu acho que isso é muito relativo, pastor. Isso é muito relativo, porque cada igreja tem os seus próprios desafios. Muitos dos desafios se assemelham, mas existem peculiaridades que é próprio daquele trabalho. Mas eu, como missionário, não como missionário, Mário, falando eu pessoalmente, eu não consigo trabalhar sem uma estratégia, sem traçar um plano. Muitas vezes Deus muda o plano, muda a estratégia, mas é aquilo que a Bíblia fala, né? O homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos.
Então, Deus permite eu traçar, eu planejar, eu ter uma estratégia. E o que eu tenho visto, que é importante que eu gaste um tempo na igreja. Nós temos estabelecido, em média, de 4 a 5 anos para ficar numa igreja, e eu acredito que nesse período é um tempo suficiente para que a igreja volte a fazer aquilo que ela deve fazer. Ela existe por causa desse objetivo, então vamos fazer, né? Então, acredito que, em média, na minha perspectiva, uns 4, 5 anos, né? Entendi. Até mesmo porque todas essas igrejas, elas já têm uma existência, elas já têm uma história, né? E eu não estou indo lá para plantar uma igreja, eu estou indo lá para ajudá-los em algumas áreas. Foi o que Paulo fez com Timóteo. Ele foi e deixou Timóteo em Éfeso. Olha, você vai tratar, inclusive ele vai orientar Timóteo em muitos dos aspectos interpessoais. Olha, você vai tratar com os velhos dessa maneira, você vai tratar com os jovens dessa maneira, cuidado com os falsos profetas, ajuda aquela igreja. E ele foi mandado para lá porque a igreja estava passando por alguma dificuldade. Mas uma vez completando aquele trabalho, ele deixaria aquele trabalho. E o pastor local iria dar continuidade ao trabalho. E ficou no I, eu acho que o senhor falou. É que eu estou ouvindo ainda o senhor falando ainda. Está com um pouquinho de atraso. E como que é, pastor? Justamente esse ponto. O senhor deixa o pastor local e ele assume o seu trabalho a partir dali. Como que fica o trabalho? Como tem sido a experiência do senhor olhando para essa área? O pastor local, ele tem assumido a mesma responsabilidade? Tem seguido os mesmos passos depois disso? Então, eu vou falar em 2 pontos principais. Primeiro, questão da forma de governo da igreja, né? As igrejas batistas regulares têm adotado um sistema onde a forma de governo, eles são autônomos e independentes. Isso quer dizer que quando o pastor missionário ele conclui o seu trabalho e vai para um outro campo, ele se desliga, ele não tem mais vínculo com aquela igreja, exceto se for solicitado, né? Se a igreja precisar, por uma razão ou outra, certamente o missionário ele retorna àquela igreja e vai ajudar no que for necessário, porque ele ama aquela igreja. Então, nesse sentido, aquilo que o missionário fez, aquilo que o missionário ele ensinou, aquilo que ele revitalizou, já foi feito. E a igreja, ela já foi restaurada, né? Ela já tem uma prontidão para dar continuidade à sua existência. Quando ele sai, é difícil o missionário, mesmo o plantador da igreja, voltar lá e ficar interferindo. Na verdade, jamais eu iria interferir num trabalho, a não ser que eu fosse pedido para eu fazer. Aí, lógico que eu iria me colocar à disposição. Aconteceu uma fase da igreja de Jaguariaíva, essa situação, né? O primeiro obreiro que nós deixamos na igreja, depois que nós concluímos, esse obreiro passou por uma dificuldade, ele teve que deixar o trabalho. Só que nós já estávamos num outro trabalho missionário. E os irmãos me contataram, explicaram a situação, o próprio pastor falou, eu estou deixando o trabalho, depois de 4 meses, né? E o que eu faria nessa situação, né? Eu já estou em outro trabalho, só que eles estão precisando de ajuda, o pastor está passando por uma dificuldade, ele vai deixar o campo, ele vai deixar o ministério. O que nós fizemos? Nós reassumimos a igreja, porque eles pediram nossa ajuda, nós já tínhamos nos desligado. Nós já estávamos em Boas Novas, em Piraquara. Eu conversei com os irmãos de Piraquara. Eu não acharia justo abandoná-los ou deixá-los. Jamais eu faria isso. Eles compreenderam, eles me liberaram. Então, 3 semanas eu passava em Piraquara e 1 semana eu passava em Jaguariaíva. E nós fizemos isso por 1 ano e 7 meses. Então, ou seja, eu voltei a interferir na igreja, mas porque eu fui solicitado. Eles precisaram de ajuda, eu sou o primeiro, né? Se alguém tem que fazer, eu vou fazer. Sabe aquela postura do profeta Isaías, né? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou, com certeza eu vou. E, de fato, até o outro pastor assumir o trabalho,
foram anos de investimento apoiando a igreja. Então, esse é um primeiro fator. O missionário ele só vai ajudar caso seja solicitado. Um segundo aspecto que eu acho interessante, é importante que o pastor que for assumir o trabalho local, ele mantenha algumas atividades do quais a igreja está acostumada, né? Não seria sensato fazer mudanças radicais nos primeiros anos. Não é saudável. Eu creio que o pastor deve implementar a sua filosofia de trabalho, algumas metas de trabalho. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente, mas eu não acho saudável fazer isso nos primeiros anos. Eu acho que ele deve manter o trabalho, aquilo que estava sendo feito, ele continua fazendo. Se ele ver no percurso, depois de um tempo, conversando com os irmãos, caso haja necessidade de mudanças, que não seja questões doutrinárias e que não seja coisas que estão funcionando na igreja, eu acho que é saudável o pastor desenvolver a sua identidade, né? Então, na verdade, a igreja, pastor Tiago, ela tem essa autonomia de manter aquilo que o missionário revitalizador fez ou mudar. Eu, particularmente, eu não mudaria o time que está vencendo. Né? Existe esse ditado no mundo dos esportes. Aquilo que está funcionando e está dando resultado, mantenha. O que eu tenho percebido que quando há mudanças em algumas áreas que está funcionando, não é saudável para a igreja. Entendi. Antes da gente falar sobre o projeto atual do senhor, que o senhor está em Arapoti, eu queria fazer a pergunta tema dessa nossa conversa, que é justamente sobre a relevância. Qual que é a relevância que o senhor vê hoje em relação à revitalização de igreja? Veja, uma igreja que está passando por dificuldades, o pastor local, ou o missionário, ou até mesmo os membros da igreja, se eles não entenderem que algo precisa ser feito, a igreja simplesmente vai deixar de existir naquela localidade. Ela vai fechar suas portas. Inclusive, esse foi o recado de Jesus às igrejas do Apocalipse, aquelas igrejas da Ásia Menor. Jesus, ele chama a sua igreja, depois de exortá-las, ao arrependimento. Ou seja, vocês ouviram o que precisa ser feito. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ter que lidar com as consequências. No caso, por exemplo, da igreja de Éfeso, que eles deixaram o primeiro amor, Jesus falou o seguinte: caso vocês não se arrependam, eu virei a ti e moverei você do seu lugar, caso você não se arrependa. Historicamente, a igreja de Éfeso não existe mais. Quantas igrejas batistas, fundamentalistas, não existem mais? Eu creio que Deus chama o pastor e a congregação ao arrependimento em algumas áreas. Caso eles permaneçam no erro e no pecado, ele tem autoridade de fechar aquela igreja. Infelizmente, é o que nós temos visto. Então, qual é a relevância? Relevância, meu caro, se eles não se arrependerem, Deus vai mover eles no lugar deles. E Jesus fez uma censura muito séria quando ele falou justamente sobre o sal da terra. Para que serve vocês, a não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora? Então é muito triste uma igreja ela perder a sua identidade e o seu propósito. Por que Deus a salvou? Se não é para cultuá-lo e servi-lo. E como é que eu vou servir? Eu vou servir através de missões, através de evangelismo, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos orientou, né? Então, a relevância, Tiago, está na urgência de que nós temos pouco tempo, né? Nós temos pouco tempo. E quando nós temos pouco tempo, nós precisamos tomar decisões agora, né? E, infelizmente, algumas igrejas estão morrendo, porque não há uma disposição por parte, às vezes, do pastor ou da igreja em voltar a fazer aquilo que está nos ombros deles. Ninguém vai fazer por eles, né? Então, é o que eu vejo. E vai culminar, se nada for feito, culmina no encerramento literal daquela
daquela igreja e Eu não mais conheço passa a existir ali. Olha, eu estou envolvido com missões desde 2007. Depois, antes, mas oficialmente a partir de 2007. Nesse período, eu tenho notícias de 5 igrejas batistas que fecharam. E eu lamento. Uau. Eu lamento. E por que fecharam? Muito provavelmente haviam áreas que eles estavam negligenciando e eles não se arrependeram. E vai fechar. Entendi. Bom, mudando um pouco, pastor, o panorama, a gente falou bastante sobre revitalização, eu vou até ler alguns comentários daqui a pouco que tivemos ali, mas o senhor mudou de revitalização para plantação de uma igreja. O senhor pode falar um pouquinho sobre o projeto de Arapoti e o porquê que o senhor mudou os ares? Dando uma perspectiva histórica, o primeiro trabalho nosso foi em Diamantina. Eu aprendi muito com os irmãos de lá. Eu acho que eu aprendi mais do que ensinei. Eu aprendi. Em seguida, nós fomos para Jaguareíva. Lá, eu também aprendi muitas lições. Eu aprendi o que é ser generoso. Eu aprendi o que é ser paciente. Eu aprendi muitas lições. Isso foi o segundo ministério. O terceiro ministério foi em Boas Novas. Nesses 3 primeiros ministérios, teve um perfil de revitalização. Agora, no quarto, nesse trabalho que nós estamos há 5 meses, como plantação de igrejas. Então, veja, foi toda uma construção. Eu não planejei que fosse assim. Mais uma vez, eu me dispus. Eu quero servir. E Deus foi usando, Deus foi movendo o meu coração. Mas falando mais precisamente sobre Arapoti, quando nós estávamos em Jaguareíva, os irmãos de lá comentaram comigo, pastor, por que não plantar uma igreja ou igrejas aqui no entorno da nossa cidade, de Jaguareíva? Na época, isso em 2012, 2013, eu até ventilou essa possibilidade no meu coração, mas eu não dei sequência, porque logo em seguida, o pastor Samuel, da Igreja Batista Salem, vendo o nosso trabalho, a forma como nós estávamos trabalhando, ele fez um convite a nós. A Igreja Batista Boas Novas estava precisando de um pastor no perfil daquilo que eu estava fazendo. E, mais uma vez, eu me coloquei à disposição. E eu fui para as Boas Novas. Né? Eu atendi a esse pedido e lá permanecemos por 5 anos. E foi interessante que quando nós estávamos encerrando esse trabalho de Boas Novas, Deus trouxe no meu coração aquele comentário que foi feito em 2012 e 2013, né? Por que não plantar uma igreja ou igrejas aqui no entorno de Jaguareíva? E a cidade mais próxima de Jaguareíva é Arapoti. E tem também um outro fator, né? Em Arapoti, há 2 famílias que são membros da Igreja Batista Regular de Jaguareíva, mas eles são residentes e domiciliados aqui. Embora seja perto, mas aqui não há uma Igreja Batista fundamentalista. Então, Deus trouxe essa possibilidade, nós colocamos em oração, e eu percebi de forma muito clara Deus indicando para cá. E nós obedecemos. Nós viemos para cá e nós aqui estamos 5 anos, e a ideia é ficar... Estamos dispostos a ficar até 10 anos, porque agora não é uma revitalização, é uma plantação de uma igreja. Você perguntou para mim... O senhor está aí há 5 meses, né? 5 meses. 5 meses? Agora. Isso. Tá. Vai fazer 5 meses quinta-feira. Vai fazer 5 meses. Certo. Então, se você falasse assim para mim, qual a diferença entre um revitalizador e um plantador? Eu diria, eu continuo fazendo a mesma coisa que sempre fiz, né? Eu tenho uma ênfase muito forte em evangelismo e discipulado, trabalho com crianças e na questão administrativa da igreja. Mas agora teve um adicional, que seria plantar uma igreja, a questão de infraestrutura, compra de terreno e construção. Eu não tenho experiência nessas áreas, mas eu tenho vários pastores missionários, vários pastores locais que estão me cercando.
Deus os tem colocado na minha vida para me aconselhar, para me orientar. Os próprios irmãos têm sido, assim, o meu lenitivo, né? Eles têm me apoiado demais. Então, nós estamos à disposição para plantar uma igreja aqui. E as coisas estão caminhando. Nós já compramos 2 lotes em 5 meses. Lógico que vamos pagar agora, né? Mas nós adquirimos 2 lotes e nós estamos, inclusive, sábado agora, vamos fazer um culto de consagração do espaço. Justamente antes de lançar o primeiro tijolinho lá, a gente quer que as pessoas do entorno saibam que ali vai ser plantada uma igreja que vai pregar a palavra de Deus e vai ser uma referência aqui na cidade. É o que nós queremos. E nós estamos na dependência de Deus, dos recursos chegarem. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Jamais tive essa petulância. Não quero fazer sozinho. Jesus não fazia sozinho. Inclusive, ele falou assim, na sua oração, que eu respondi a missões. Rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Eu não estou aqui sozinho. Todos os irmãos convertidos estão aqui comigo. Eu não estou aqui sozinho. Então, eu acredito que essa igreja vai ser plantada no apoio de muitos outros irmãos que vão estar aqui junto comigo, plantando essa igreja. Nesse período de 5 meses, nós estamos fazendo os cultos todas as quintas, todos os domingos. Estamos fazendo. Nós já fizemos contato com mais de 400 pessoas, pessoalmente. Eu e Juliana. Inclusive, nessa quinta-feira, eu vou iniciar um trabalho evangelístico e eu quero fazer contato com mais 100 pessoas, uma pessoa por dia. E não é simplesmente entregar uma literatura, é apresentar o evangelho. Nos próximos 100 dias, a contar a partir de quinta-feira, nós vamos fazer isso. Então, nós estamos avançando com missões, sim. Nós queremos levar o evangelho de Cristo a todas as pessoas daqui. Eu fui na prefeitura recentemente, que eu tive problema com a vigilância sanitária, e Deus está dando direção. Eu tive contato com 6 pessoas de lá, inclusive 2 delas falaram que vão vir. E na medida que Deus vai oportunizando a nós, a gente vai pregando. Deus converteu já 3 pessoas nesse período, o pequeno Daniel, a Ellen e o Giovanni. Se você soubesse o que Deus fez na vida deles, foi um milagre, tirando eles das trevas, foi uma bênção, né? E, além do mais, a gente tem feito contato com pessoas, né? Nós tivemos a oportunidade de ir para uma escola, falamos de Cristo, falamos do Evangelho para mais de 100 crianças, e a gente vai fazer isso, né? Ou seja, é trabalhar mesmo, né? Pôr a mão na massa e fazer a mesma coisa, como o senhor mesmo colocou. Não, perfeito, bem respondido. E é realmente colocar a mão na massa e fazer o que o senhor já vem fazendo, continuar desenvolvendo o mesmo trabalho e revitalizando desde o começo, né? Isso que eu acho que é mais interessante. Pastor, teve alguns comentários aqui que eu gostaria de compartilhar com o senhor. O Marcos Vinícius, ele disse: Deus abençoe em seus ministérios. Então, Marcos Vinícius, Deus abençoe em seus ministérios. O Amém. pastor Carlos Moraes, ele também comentou: há muitas igrejas literalmente abandonadas e o Ministério de Revitalização tem a missão de reerguê-las, né? E ele faz aí um apelo para que Deus levante servos para esse ministério tão necessário, né? Então, muito obrigado por todos que colocaram aí os comentários. Teve também Andando e Semeando, fez, acho que uma pergunta. Ele escreveu o seguinte: sou José Vieira, moro em Creteu, Ceará, e onde fica a Igreja Batista Betel? A Igreja Batista regular? Acho que ele não pegou. A Igreja Batista Betel. A Igreja Batista Betel que eu pertenço é a Igreja Batista regular, a Igreja Batista regular. Ela está localizada na zona sul de São Paulo, no Parque Residencial Cocaia. O pastor titular hoje da igreja lá é o pastor Ulisses Siqueira. Respondido, então, José, né, o nome dele? Isso, José Vieira. Respondido a pergunta. Os outros deram bastante boa noite. O pastor Weber colocou lá que o senhor é o irmão mais velho, que ele é o irmão mais velho ou o senhor é o irmão mais velho? Alguém é mais velho que alguém? Eu acho que eu sou o mais velho. Então, o pastor Weber também queremos.
O pastor Web, eu conheço ele desde o seminário. Nós estudamos juntos. E interessante que ele é um grande amigo, né? Ele é um companheiro e amigo de ministério. Tenho um grande respeito, uma grande admiração por ele. Amém, amém. Então, pastor Weber, queremos entrevistar o senhor também. Logo, logo a gente entra em contato para falar sobre o projeto aí em Salto, né? O projeto está crescendo cada vez mais, tomando forma ali também. Então, vamos em breve falar com o senhor. Pastor Mário, foi um prazer conversar com o senhor. Eu acredito que foi bem respondido o tema, a gente conseguiu abranger muito bem o tema. E para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor pensa, qual seria o encorajamento para alguém, um jovem, alguém que está almejando missões e deseja entrar nessa área de revitalização. Olha, tem um texto bíblico no livro de Eclesiastes que diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Eu acredito que amar a Deus envolve esforço. Tanto é fato que quando Jesus vai ensinar sobre o que é amar a Deus, ele vai expressar da seguinte maneira: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Olha que interessante que amar a Deus envolve o emprego de força, de esforço. Então, eu acredito que se você se dispor para fazer, Deus vai usá-lo. Então, às vezes, nós temos alguns anseios, alguns medos, alguns temores. Nós precisamos simplesmente se dispor e Deus vai fazer o resto. Mas uma vez indo, precisa do emprego de esforço. Então, eu diria, vá fazer. Né? Se Deus está trazendo uma convicção no seu coração, faça o que deve ser feito. Amém, amém. Muito obrigado pelo encorajamento. Pastor, deixei o WhatsApp do senhor aí disponível na tela, vai passar aí para todo mundo. Os contatos do senhor estão na descrição desse vídeo também. Se alguém quiser conhecer mais o projeto ali em Arapoti ou fazer outras perguntas para o pastor, creio que ele terá um prazer em responder também. Se você quiser apoiar o projeto ali em Arapoti, acredito que o projeto precisa de apoio também, precisa da oração de todos vocês. Então, entre em contato com o pastor Mário, com certeza vai ser uma grande bênção para ele e para a família também. Pastor, muito obrigado pelo tempo que o senhor empreendeu aqui com a gente, para participar, trazer um conteúdo que é tão relevante hoje para o nosso meio cristão. Então, Deus abençoe, agradeço muito pela presença do senhor e até uma próxima. Deus abençoe. Obrigado, Tiago. Eu também tenho um grande carinho por você e pela sua família. E eu não sei se você já divulgou para todo mundo, mas me parece que você vai vir para Arapoti também, servir aqui comigo. Nós queremos os amigos e as pessoas que amamos próxima da gente, né? Mas eu sei que Deus tem chamado você também para um campo missionário, mas Deus pode mudar o coração do missionário. Amém. Deus te abençoe, pastor. Vamos orar. Temos um pastor, grande carinho obrigado. por vocês. Igualmente, é recíproco, é recíproco. Muito obrigado mesmo. Eu me tirei da live e deixei o senhor. Muito obrigado você, porque esteve aqui com a gente todo esse tempo, acompanhando essa entrevista. Creio que pode ter sido uma bênção para você, assim como foi para mim. A minha oração é justamente essa, que seja uma bênção. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo aí também, se inscreva no canal, né, e compartilhe, que pode ser bênção para muitas outras pessoas também. É uma bênção ter vocês aqui. Tenho um grande carinho pelo pastor Mário, como ele falou ali também, e tive o prazer de trabalhar com ele aqui em Piraquara, então eu vi tudo isso que ele falou é real, é verdadeiro, né? Foi visto na prática. Foi um encorajamento gigantesco para a gente se preparar para o nosso início também de ministério. Então, curta lá, tem o site dele aí na descrição, dê uma olhadinha lá também, e aproveite para fazer perguntas para ele, se quiser, deixar aí nos comentários, eu posso encaminhar para ele depois também. Muito obrigado a todos vocês. Na próxima terça-feira, no mesmo horário, a gente vai ter mais uma conversa com conteúdo sendo transmitida aqui pelo canal do Jornal de Apoio. Então, se inscreva aí, fica de olho, ativa o sininho para ficar sabendo as próximas notificações também. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima noite.